Você já ficou digitando uma mensagem por 10 minutos e apagou tudo? Não porque você não tinha o que falar, você tinha. Você sabia exatamente o que queria dizer, mas aí você releu e pensou: vai parecer que eu tô cobrando, ou então vai parecer que eu tô chateado. E você não queria parecer isso, mesmo que você estivesse. Mesmo que a raiva estivesse ali, bem no centro do peito. Então você apagou, reescreveu mais suave, mais leve, colocou um ha no final para não parecer sério demais. Mandou e ficou olhando para a tela esperando uma resposta que demorou 3 horas, de alguém que estava online o tempo todo. Isso aí, aquele momento específico. Esse é o tema do vídeo hoje. Não é sobre ser legal, não é sobre bondade, é sobre o que acontece quando você passa a vida inteira traduzindo o que você sente em algo que os outros consigam aguentar. Tem um tipo de pessoa que todo mundo conhece. Ela chega no trabalho e pergunta se todo mundo tá bem antes de falar de qualquer coisa sobre ela mesma. Ela ri das piadas que não acha graça. Ela concorda com ideias que acha ruins. Ela segura a língua numa reunião porque não quer criar clima. Ela oferece ajuda quando está destruída por dentro. E quando alguém pergunta: você tá bem? Ela responde: tô sim. Por quê? Com um sorriso que foi treinado ao longo dos anos. Essa pessoa é ótima para se ter por perto e ela é completamente invisível. Não invisível do jeito dramático, invisível do jeito silencioso, do jeito que vai acumulando. Ela está sempre presente, sempre disponível, sempre um passo atrás, e com o tempo as pessoas param de perguntar se ela precisa de alguma coisa, porque ela nunca precisa, ela nunca pede, ela nunca incomoda, e ela vai morrendo de um jeito que ninguém percebe, incluindo ela mesma. Tem um padrão que aparece sempre. A pessoa bonzinha demais, invariavelmente, tem uma relação muito estranha com o conflito. Não é que ela não sente raiva, é que em algum momento lá atrás ela aprendeu que expressar a raiva era perigo, perigo de um jeito específico, não físico necessariamente, perigoso do jeito emocional, do jeito que faz a pessoa que você ama te olhar diferente, do jeito que gera silêncio, rejeição, frieza. Criança aprende isso cedo, muito cedo. Você discorda do seu pai e o clima na casa muda por 3 dias. Você chora na hora errada e alguém te chama de dramático. Você faz birra e a resposta é ignorância total. E o cérebro de uma criança é extremamente eficiente nesse tipo de cálculo. Quando eu mostro o que sinto de verdade, as pessoas se afastam. Então você começa a editar, primeiro o consciente, depois automático. Depois você nem sabe mais o que sente de verdade, porque você passou tanto tempo ajustando a expressão que perdeu contato com a fonte. Freud chamava de repressão, mas você não precisa de Freud para entender. Você só precisa lembrar quantas vezes na sua vida você engoliu alguma coisa que devia ter falado. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Porque no abstrato parece distante. Você tem um amigo, ele te liga só quando precisa de alguma coisa, quando está bem, sumido. Quando está mal, você é a primeira pessoa na lista e você atende, sempre. Você para o que está fazendo, você ouve, você aconselha, você está presente. Um dia você está mal, você manda uma mensagem, ele demora a responder. A resposta é curta, ele não pergunta mais e você pensa: não quero ser chato, e você não fala mais nada. E aí você fica processando aquilo sozinho, ruminando, construindo a conversa na sua cabeça que você nunca vai ter, chegando em conclusões sobre a amizade que você nunca vai verbalizar, e a dor vai ficando, e o ressentimento vai crescendo, e a amizade vai virando uma coisa que você aguenta em vez de uma coisa que você escolhe, mas você nunca fala nada, porque falar seria conflito, e conflito no seu sistema interno ainda é perigo. No trabalho isso fica ainda mais nítido. Tem gente que passa anos numa empresa fazendo o trabalho de 3 pessoas, cobrindo buraco, resolvendo o que ninguém quis pegar, chegando cedo, saindo tarde, respondendo mensagem no domingo, e quando chega a hora da promoção, sobem outros. E a pessoa fica sem entender: mas eu fiz tudo certo, eu ajudei todo mundo, eu nunca criei problema.
Pois é, você nunca criou problema, você também nunca criou presença, você foi tão bom em não incomodar que ficou invisível. As pessoas que subiram não eram necessariamente mais competentes, eram mais barulhentas. Pediam, negociavam, ocupavam espaço e você ficou no seu canto sendo indispensável de um jeito que ninguém percebeu. Tem algo cruel nisso, porque a pessoa boazinha demais muitas vezes é genuinamente mais capaz, só que ela usa essa capacidade para servir em vez de para crescer. E o sistema, qualquer sistema, empresa, família, relacionamento, aprende rápido a aproveitar quem não cobra. E Schopenhauer dizia que a maioria das pessoas não pensam, elas apenas reagem seus preconceitos. No mundo corporativo, a versão disso é: a maioria das empresas não conhece, não reconhece, elas apenas promovem quem faz barulho. Agora eu vou falar de uma coisa mais específica, que é o que acontece com o bonzinho demais nos relacionamentos. Existe um tipo de dinâmica que aparece muito. A pessoa boazinha demais se envolve com alguém que drena. Não necessariamente uma pessoa ruim. Às vezes uma pessoa confusa, insegura, imatura emocionalmente. Alguém que precisa de muita atenção, de uma validação, de muito suporte. E o bonzinho demais abraça esse papel, porque ele sabe fazer isso. Ele foi treinado a vida inteira para isso. O problema é que o suporte vai numa direção só. Você ouve os problemas dela, você está disponível, você ajusta sua agenda, seu humor, suas necessidades, e quando você precisa de algo, ela está ocupada, ou muda de assunto, ou transforma o seu problema numa oportunidade de falar do dela, e você deixa, porque cobrar parece egoísmo, porque você não quer parecer carente, porque você tem medo de que, se você mostrar que precisa, ela vai embora. Então você diminui, você comprime, você vira uma versão menor de si mesmo dentro desse relacionamento e vai ficando, porque no fundo você aprendeu que o amor é isso, é você se dobrar até o limite para que o outro fique confortável. Não foi ninguém que te ensinou com palavras, foi o que você viu, foi o que você viveu, e é o modelo que ficou gravado. Jung dizia um conceito chamado persona, a máscara que a gente usa para interagir com o mundo. Todo mundo tem uma, a questão não é ter a máscara, é quando você não consegue mais tirar. A pessoa boazinha demais construiu uma persona impecável, prestativa, paciente, estável, sempre bem, e essa persona funcionou. Ela trouxe aprovação, trouxe aceitação, trouxe a sensação de que você era valioso porque era útil, só que a persona não é você. E tem um momento, não sei quando, não sei como, às vezes é aos 30, às vezes aos 45, que a pessoa começa a sentir uma coisa estranha, uma exaustão que não é física, uma vontade de sumir que não é suicida, é só cansaço mesmo, uma sensação de que você passou anos construindo uma vida que cabe perfeitamente nos outros, mas que em você fica folgada demais, como uma roupa que você comprou pro tamanho que as pessoas esperavam que você fosse. A coisa mais perturbadora disso tudo não é o que os outros fazem com você, é o que você faz com você mesmo, porque em algum momento você para de saber o que você realmente quer, não no sentido filosófico grande, no sentido pequeno, cotidiano. Você não sabe qual filme você quer ver, porque você sempre deixou o outro escolher. Você não sabe o que você quer comer, porque você sempre disse, pode ser qualquer coisa. Você não sabe o que te dá prazer fora de uma situação onde você está ajudando alguém. Sua identidade ficou tão amarrada à sua utilidade que você não sabe mais quem você é quando não está sendo necessário. É esse o preço. Não é só o cansaço, não é só a raiva acumulada, é a perda gradual de si mesmo, tão gradual que você não percebe. Você acorda um dia e não reconhece muito bem o que sobrou. Tem uma pesquisa da psicóloga Susan Fiske, de Princeton, que estudou como as pessoas avaliam outras em situações sociais. O que ela encontrou é que a primeira coisa que o cérebro avalia em qualquer pessoa é essa pessoa é uma ameaça ou não.
e só depois essa pessoa é competente? O bonzinho demais passou décadas sinalizando não sou ameaça, com tanta eficiência que as pessoas pararam de avaliar a segunda parte. Você não é ameaça, você também não é relevante. Você é o chão que as pessoas pisam sem perceber, e o chão é indispensável, mas ninguém para no meio da sala para agradecer o chão. E aí tem os amigos falsos, que merecem uma parte só deles. Não são necessariamente pessoas maldosas, são pessoas que aprenderam a identificar quem não vai cobrar, e elas gravitam em torno do bonzinho demais com uma naturalidade assustadora. Elas aparecem quando precisam, somem quando não precisam, e quando você nota o padrão e tenta conversar, elas ficam ofendidas. Nossa, que drama, eu tava ocupado. E você se sente mal por ter falado, você pede desculpa, você volta ao estado anterior e o ciclo recomeça. Viktor Frankl escreveu sobre a necessidade humana de sentido, mas tem uma coisa que ele observou nos campos de concentração que ficou comigo. As pessoas que sobreviviam não eram necessariamente as mais fortes, eram as que tinham algo próprio, uma razão que pertencia só a elas. A pessoa que vive para agradar os outros não tem isso, ela tem razões emprestadas, e quando as pessoas saem, ela fica com as mãos vazias, sem saber muito bem para onde olhar. Eu não vou te dizer o que fazer, não é esse o vídeo, mas eu vou te deixar com uma pergunta que eu acho que vale ficar uns dias incomodando você. A última vez que você disse não o não educado, não o deixa eu ver minha agenda, que é não com desculpa, mas um não direto, sem justificativa longa, sem culpa depois, quando foi? Se você demorou para lembrar, se você teve que ir bem lá atrás, se você ficou pensando e não achou um exemplo recente, então talvez o problema não seja as pessoas que te sugam, talvez o problema seja o quanto você ensinou ao mundo que era possível fazer isso. Eu sei que isso dói, porque tira a vítima de cena e coloca o espelho na frente, e o espelho é sempre mais difícil de encarar do que o vilão, mas é o único lugar onde dá para começar, se você quiser começar.